Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Elevada Matemática. Eu sou o professor Domingos e nessa aula você vai aprender a resolver a adição de frações de forma fácil. Vamos então ao exercício 1. O exercício 1, pessoal, ele diz o seguinte: calcule simplificando o resultado quando possível. Aqui embaixo, pessoal, no item A, nós temos uma expressão envolvendo duas frações, tá? Nós temos 2 sétimos e a próxima fração é 3 sétimos. Bem, para resolver, pessoal, uma adição de frações, nós precisamos utilizar a seguinte regra, que diz o seguinte: nós só podemos somar frações quando os denominadores são iguais. Ou seja, esses números aqui embaixo, eles são iguais. Quando isso ocorrer, o que nós podemos fazer? Aí sim nós podemos somar os numeradores. Quem são os numeradores? São esses números aqui de cima, tá? Então, nós podemos somar os numeradores. Então, como é que vai funcionar? Eu vou escrever aqui. Vamos fazer a nossa resolução. Então, vai ficar assim, ó. Então, uma tinta muito forte. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma tinta aqui. Então, olha só. Resolução. A nossa resolução do item A. Nós temos o seguinte, ó. 2 sétimos mais 3 sétimos vai ser igual, né? De acordo com a regrinha, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o denominador e somar os numeradores, né? Que no caso aqui, ó, os numeradores 2 e 3. Então, quando nós somamos, nós vamos encontrar 5. Ou seja, a nossa resposta, ou seja, a simplificação dessa soma dessas frações é igual a 5 sétimos. Beleza? Entendeu? Vamos então para a nossa próxima. A nossa próxima expressão, nós temos aqui 1/5. Deixa eu buscar aqui a mãozinha para você entender. Nós temos aqui 1/5 mais 3/4. E, peraí, professor, estou percebendo o seguinte, que esses números aqui de baixo, ou seja, os denominadores, né? Eles são diferentes. E agora, o que nós vamos fazer? Pessoal, nós precisamos utilizar a seguinte estratégia: transformar essas frações aqui em frações equivalentes de modo que elas tenham o mesmo denominador. Então, como que nós vamos fazer isso? Vocês lembram de uma estratégia chamada MMC? Isso, nós vamos utilizá-la. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, ó, e vamos utilizar o MMC. Professor, mas o MMC, sim, o MMC. O que é o MMC? MMC é nada mais nada menos do que o mínimo múltiplo comum. Nós vamos extrair o mínimo múltiplo comum de quais números? Do 5 e do 4. Professor, só pode ser dos denominadores? Sim, apenas dos denominadores. Nesse caso aqui, ó, o 5 e o 4. É apenas esses números que nós vamos extrair o MMC. E aí nós vamos fazer o seguinte: vamos utilizar a decomposição de forma simultânea. Então, eu vou escrever aqui, ó, o 5 e aqui o 4. E aí vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então, o primeiro fator primo, né, que é até o número par, é o 2. Então, olha só, 5 eu não posso dividir por 2. Então, nós fazemos o quê? Nós repetimos. Mas o 4, né, dividido por 2 é possível, dá 2. Então, nós vamos continuar essa divisão. Então, eu vou escrever aqui de novo 2. E agora eu tenho aqui 5 não posso dividir por 2, então fica o 5.
E 2 dividido por 2 a 1. Então, o próximo número que eu vou escrever aqui é o 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1. E aqui eu repito o 5. Aqui nós fechamos. Agora nós vamos multiplicar. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, vou escrever aqui 20. Tá, professor, nós encontramos 20. Isso quer dizer o quê? Que 20 é o mínimo múltiplo comum. Então, agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos escrever as frações equivalentes. Frações equivalentes? Sim. Então, esses números aqui, ó, que nós tínhamos 1 quinto e 3 quartos, de acordo com a regrinha, nós não podemos somar. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Então, nós vamos utilizar essa estratégia do MMC para transformar essas duas frações em frações equivalentes, de modo que os seus denominadores sejam iguais. Quer ver? Vamos aqui ao cálculo. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui o 1 quinto é igual a um determinado número cuja fração tem que ser, cuja fração, o denominador tem que ser 20. Como assim, professor? Nós não encontramos esse MMC aqui entre 5 e 4, não é 20? Então, esse 20, pessoal, será o denominador dessa nova fração, que é uma fração. Essa fração que nós vamos construir, ela é equivalente a 1 quinto, tá? Beleza. Então, olha só. Vamos pensar agora o seguinte. Que número que nós precisamos multiplicar? Que número aqui que nós precisamos multiplicar por 5 para que seja igual a 20? Isso mesmo, 4. Pensou muito bem. Então, se nós utilizamos aqui no denominador, se multiplicamos aqui, 5 vezes 4 vai ser igual a 20, eu tenho que utilizar essa mesma estratégia aqui no numerador, que é o 1. Então, eu vou multiplicar também o 1 por quanto? Por 4. Então, isso vai gerar aqui o número, 1 vezes 4 é 4. Ah, professor, isso quer dizer o quê? Que eu vou substituir, no lugar de 1 quinto, eu vou substituir por 4 vinteavos? Isso mesmo, você já entendeu a estratégia. Então, eu vou escrever aqui, igual. Então, no lugar do 1 quinto, eu posso escrever 4 vinteavos. Beleza? O sinal de mais, que é a adição, certo? E aí, agora eu vou encontrar a fração equivalente. Que fração equivalente? A fração equivalente de 3 quartos. E vou utilizar a mesma estratégia, tendo em vista que nessa nova fração, o denominador, ou seja, tem que ser 20. Por quê? Se nós encontramos o MMC entre 5 e 4 é 20, esse 20, pessoal, será o denominador dessa fração equivalente, ou seja, uma fração equivalente a 3 quartos. E aí nós vamos utilizar a mesma estratégia. E aí nós vamos ver o seguinte, que número que nós vamos multiplicar o 4, para que seja igual a 20? Isso aí, 5, muito bom. Então, essa mesma estratégia que eu utilizei, 4 vezes 5 é igual a 20, preciso utilizá-la para o numerador, ou seja, o 3 também vou ter que multiplicar por 5, ok? Então, vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5? 3 vezes 5 é igual a 15. Isso mesmo, muito bom. 3 vezes 5, 15. Então, quer dizer, professor, que esse 15 vinteavos é a fração equivalente a 3 quartos? Isso, é isso mesmo. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou reescrever, aliás, eu vou escrever essa fração que nós acabamos de encontrar, que é a fração equivalente a 3 quartos, ou seja, que é 15 vinteavos. E agora, pessoal, se vocês notarem, estão notando, essas novas frações, elas são frações equivalentes, ou seja, 4 vinteavos é equivalente a 1 quinto
E 15 vinteavos, ele é equivalente a 3 quartos. Agora nós podemos aplicar a regrinha que diz quando nós temos adição entre duas frações com o mesmo denominador. Nós só podemos somar frações quando os denominadores são iguais. E aí nós fazemos o quê? Nós repetimos o denominador, que é quanto? Que é 20, e somamos os numeradores. 4 mais 15 é igual a 19. Isso mesmo. Muito bom. Então, essa é a nossa resposta, ou seja, a forma simplificada de escrever, a forma mais simples de escrever essa adição entre 1/5 e 3 quartos, a forma mais simples de escrever é 19 vinteavos, beleza? Até aí tudo bem? Vamos então para o nosso último item, que é o item C. Aqui no item C, nós temos uma estrutura que é parece que é um pouco diferente. E professor, que estrutura é essa? Eu não estou compreendendo. Calma. Olha só, pessoal. Essa nova estrutura aqui, ó, são também frações. Professor, mas aqui 5 e aqui 1/2. Eu não estou entendendo isso. Calma. Pessoal, essa estrutura aqui, essa expressão, está na forma de números mistos. Cada um desses aqui, ó, cada um desses elementos aqui, ó, isso aqui é um número misto. Essa outra parte aqui é também um número misto. Isso quer dizer o quê? Que tem 5 inteiros mais 1/2. E aqui nós temos 2 inteiros e 1/8. Então, nós precisamos transformar esses números mistos em frações. Que frações? Frações impróprias, tá? Então, como que vai funcionar? Vai ser assim, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte. Ó, eu vou escrever aqui igual, e aí vai ser assim, ó, pessoal. Olha só, nós vamos precisar multiplicar o 2 vezes 5, 2 vezes 5, e adicionarmos mais 1, tá? E o denominador a gente mantém. Como assim, professor? Não entendi o que o senhor fez. Olha, eu peguei aqui, ó. Esse 2 aqui, ó, eu multipliquei por 5. Então, 2 vezes 5, tá vendo? 2 vezes 5. E esse 1 aqui, que é o numerador, eu vou adicionar, tá? A essa expressão aqui, beleza? Então, essa primeira parte aqui é a simplificação desse primeiro aqui, beleza? Vamos então ao próximo. Mais. Agora nós vamos também... Tá ficando aqui meio... Vamos agora utilizar o mesmo critério. Vai ser 8 vezes 2... 8 vezes 2 mais 1. 8 vezes 2 mais 1. E o denominador nós mantemos. Beleza? Essa é a primeira parte. Ok? Então, essa parte aqui, pessoal, o que eu fiz? Essa parte é a simplificação desta. Tá? Então, é 8 vezes 2. 8 vezes 2. E o resultado nós acrescentamos, né? Adicionamos mais 1. Que é como está aqui, beleza? Vamos então para a nossa segunda linha. Igual, né? E aí, nós vamos simplificar. Peraí, deixa eu voltar aqui, porque essa linha ficou... Não gostei dessa linha. Acho que melhorou. Então, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. 2 vezes 5, 10. Com mais 1, 11. Tá? Então, vamos escrever, ó. 11 meios. 11 meios. Mas, agora, vamos simplificar essa outra parte aqui. Olha só. 8 vezes 2, 16. Com mais 1, 17. Então, vou escrever aqui 17. 17 oitavos. Aí você olha assim e diz, professor, de acordo com a regra, nós não podemos somar. Por quê?
porque os denominadores são diferentes. Então nós precisamos utilizar o que? O isso mesmo, o MMC, para que possamos transformar essas frações em frações equivalentes a elas, de modo que elas elas tenham o mesmo denominador. Então nós vamos extrair o MMC, o MMC entre quais números? O 2 e o 8. Tá? Pera, deixa eu apagar aqui, que parece que aqui não vai dar para vocês enxergar muito bem. Eu vou fazer aqui ao lado, tá? Então olha só, o MMC entre o 2 e o 8. Vamos encontrar o MMC entre o 2 e o 8. Olha só, vamos utilizar a decomposição, certo? Em fatores primos, e aí vamos decompor simultaneamente tanto o 2 quanto o 8. E aí nós vamos utilizar o primeiro número aqui, primeiro número primo, né? E par é o 2. Então 2, né? 2 dividido por 2 é possível. Então vai dar 1. O 8 dividido por 2 vai dar 4. E continuamos com a decomposição. Aqui por 2. Aqui repetimos o 1. 4 dividido por 2 vai dar 2. E aí nós repetimos, né, a decomposição. E aí ficamos com 1. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Aqui nós finalizamos. E agora nós vamos multiplicar. Certo? Vamos multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Então, qual a conclusão que nós chegamos? Que o MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 8 é o 8. Beleza? Ou seja, para que serviu esse cálculo, né, do MMC? Porque o 8, pessoal, será justamente o denominador, o número, né, que vai compor o denominador dessa nossa fração equivalente, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, o 11 meios. 11 meios, eu quero escrever a fração equivalente a essa fração, tá? De modo que o denominador seja igual a 8, né? Porque observem que como nós encontramos o MMC entre 2 e 8 é 8, então o 8 será o denominador da fração equivalente a 11 meios, beleza? E aí nós vamos utilizar a seguinte estratégia. Que número que nós podemos multiplicar pelo 2 que vai ser igual a 8? Isso mesmo, 4. Você está pensando, tá bem inteligente aí, ok? Está bastante inteligente. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Se eu multipliquei o 2 por 4, que é igual a 8, eu tenho que multiplicar também esse numerador por 4, né? Porque para que mantenha-se o equilíbrio, né, entre a fração, tá? Se eu multipliquei por 4, aqui no denominador, tenho que multiplicar por 4 o numerador. Então, 11 vezes 4 é igual a 44. Peraí. Deixa eu voltar porque eu mudar a cor cor da tinta. Então, 11 vezes 4 é igual a 44. Ah, que beleza. Então, olha só. Professor, então com isso o senhor encontrou o que? Nós encontramos que essa fração 44 oitavos, ela é a fração equivalente a 11 meios. 11 meios. E aí nós vamos efetuar a substituição. Ou seja, vamos fazer o seguinte. Onde está escrito aqui 11 meios, eu vou substituir por 44 oitavos. Beleza, 44 oitavos. Dividido por 8. 44 oitavos é 44 dividido por 8, né? Mais 17 oitavos. Aí você passa assim, professor, não precisou nós transformarmos esse 17 oitavos? Não tá legal, não gostei não. Pera aí. Escrevi aqui 17
17 oitavos. Aí você para assim e pensa, professor, por que, que o senhor não também tentou escrever aqui esse 17 oitavos, uma fração equivalente? Ora, se eu já tenho aqui o denominador é 8, aqui também já encontrei 8, então não preciso, né? Mesmo que eu fosse fazer, seria 17 vezes 1 e 8 vezes 1. Não vai influenciar, tá? Não vai alterar em nada, né? Então, o que acontece agora? Agora nós podemos efetuar, né? Porque, de acordo com a regrinha, nós só podemos somar frações quando os denominadores forem iguais, beleza? Então, sendo assim, elas sendo iguais, eu posso escrever aqui, ó, vou escrever aqui do lado, ó. Eu vou repetir quem? O denominador, que é 8, e fazer o que com os numeradores? Vou somar os numeradores. 44 mais 17, 44 mais 17 vai dar 61. Por quê? Porque nós temos, ó, 4 mais 7, 11, vai 1. 4 mais 1, 5, com mais 1, 6, beleza? Então, aí nós temos a nossa resposta, 61 oitavos, beleza? Ok? Então, essa é a forma mais simples, é a maneira mais simples de escrever essa adição aqui entre esses números mistos, beleza? Então é isso. Pessoal, nós ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, né? Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, tá? Ative o sininho das notificações para que você seja sempre informado quando tiver uma nova aula, tá? E deixe comentários, tá? Sugestões, e ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.